Provai e vede. História de hoje: uma chama acesa. Para cumprir o ídolo de Jesus, eu e minha família fomos enviados para a Ásia Central, através do projeto Missionários para o Mundo, que enviou 25 famílias da América do Sul para vários lugares desafiadores do planeta Terra, para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Nosso objetivo aqui no Quirguistão foi estabelecer um contato mais próximo com a população nativa, na cidade de Osh, na parte sul do país. A primeira coisa que fizemos foi nos adaptarmos à cultura e estudarmos o idioma russo. Depois de 6 meses, vimos que usar projetos sociais seria um excelente meio para atrair as pessoas, para num futuro próximo criar grupos de estudos da Bíblia. Nesse contexto, a escolinha de futebol foi, e até hoje, é uma maneira muito eficaz de estabelecer uma relação de confiança e amizade com as famílias dos pequenos atletas. Com o passar do tempo, iniciamos um clube de desbravadores, tendo como base os participantes da escolinha de futebol que já estavam confiantes em nossa liderança. Hoje, mais de 30 desbravadores se reúnem todos os domingos para desenvolver suas atividades. O estudo da Bíblia está sendo introduzido pouco a pouco, com a autorização dos pais. Por ser um país de forte tradição comunista e muçulmana, tudo precisa ser feito dentro das normas nas quais já vive a população. Abrir a palavra de Deus, por exemplo, exige o cumprimento de inúmeras regras. Para atingir os jovens e adultos, nós implantamos uma escola informal de inglês e espanhol, a partir da necessidade que a população tem de se desenvolver nesses 2 idiomas. Nosso objetivo principal era atrair alunos de outras escolas de idiomas tradicionais para o nosso clube de conversação, que chamávamos de Talking Club. Esse clube chegou a ter mais de 40 participantes, e isso nos animou a abrirmos o primeiro pequeno grupo do Quirguistão. Hoje, depois de 2 anos de funcionamento, esse pequeno grupo se mantém unido, louvando a Deus e adorando o Criador, sem restrições. A palavra de Deus é aberta e os ensinamentos de Jesus são apresentados de forma descontraída, valorizando a alegria do povo do Quirguistão. É uma alegria ver como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais distantes do planeta. Esse avanço da mensagem adventista, porém, só é possível porque você, querido irmão, tem contribuído através dos seus recursos financeiros para que a obra missionária seja pregada ao redor do mundo. As ofertas dos membros da divisão sul-americana permitem que o projeto Missionários para o Mundo se estenda por mais 5 anos. Por isso agora eu convido você a fazer parte desse momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Bom dia, minha filha! Bom dia, vozinho. O senhor dormiu bem? Vou ser sincero, Ana. Tive uma noite bem ruim. Estou sentindo dores em todo o corpo. O senhor não pretende ir à igreja desse jeito, né? E você? Já viu eu ficar em casa em pleno sábado? Vou à igreja sim. Mas, vô, sua saúde está frágil. É melhor o senhor ficar em casa e assistir o culto pela internet. Quando estiver melhor, você vai. Ô, filha, eu gosto muito de ir à igreja. Lá eu encontro os irmãos e posso louvar a Deus. Inclusive, hoje eu preciso devolver o dízimo e as ofertas que preparei para adorar a Deus. Realmente é importante ir à igreja, mas como o senhor não está se sentindo bem, pode acompanhar o culto pela internet. Quanto ao dízimo e às ofertas, sabia que é possível devolver pelo celular? Acho que ouvi alguém na igreja comentar, mas não sei o que se trata. Olha que prático! Seu celular é smartphone, certo? Ótimo! O senhor aprendeu rapidinho a mexer no WhatsApp, então o 7Me vai ser moleza. O senhor vai entrar na loja de aplicativos, digitar 7Me e baixar. Quando abrir, digite aquele e-mail que criei para o senhor. O mesmo que está cadastrado na secretaria da nossa igreja. Depois, o senhor vai receber um e-mail para ativar o cadastro. Depois de ativar, é só voltar no aplicativo. Entrar com usuário e senha e escolher se o senhor quer ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais,
solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos extratos. É bem simples. Que jeito prático de adorar, filha! Depois dessa explicação, acho que vou ficar em casa para repousar e melhorar, pois em breve desejo estar na igreja. Vou acompanhar hoje o culto pela internet e farei a minha adoração por esse aplicativo. Obrigado, Ana! Vou começar a usar o 7Me agora mesmo. Isso aí, vozinho. Melhoras, viu? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Olá, tudo bem com vocês? Estou muito contente em encontrá-los aqui para este momento de adoração. Todos os dias nós precisamos fazer muitas escolhas. Você costuma fazer boas escolhas? A Bíblia nos conta algo sobre isso. Certa vez, quando Abraão saiu da sua terra, de perto dos seus parentes, e foi para a terra em que Deus o mostrou, seu sobrinho Ló foi junto. Com o passar do tempo, Abraão ficou muito mais rico e Ló também, pois eles tinham muitas ovelhas e outros animais. Certa vez, os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar entre si. Abraão, quando ficou sabendo disso, não gostou nadinha. Então chamou Ló para conversar. E ele disse: Ló, essas coisas não podem acontecer entre nós. Os nossos pastores não devem ficar brigando entre si. Então nós devemos nos separar. Se você escolher as terras da esquerda, eu irei para a direita. Ló de repente olhou à sua volta e escolheu o lugar para onde iria. Ló escolheu primeiro. Mas não era Abraão mais velho? E o convite para sair da sua terra não tinha sido feito a Abraão? Nessa situação, o mais correto seria que Ló deixasse Abraão escolher primeiro. Mas Abraão era muito bondoso. Ele tinha generosidade em seu coração. E ele não ficou chateado porque Ló escolheu primeiro. Depois de algum tempo, Ló pôde perceber que o lugar que ele havia escolhido não era um dos melhores. E infelizmente, Ló não fez boas escolhas, pois as pessoas do lugar onde ele escolheu ir não amavam a Deus. E Abraão seguiu firme, amando a Deus, com um coração generoso e tendo muita fé. E com certeza, Abraão era um homem bondoso porque era amigo de Deus. E Deus quer que cada um de nós sejamos bondosos, assim como foi Abraão. E lembrem-se sempre,
ser bondosos para os outros é uma regra de Deus e está na Bíblia. Sejam bondosos uns com os outros. O nosso verso de hoje está escrito no livro de Salmo, capítulo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos sempre fazer boas escolhas e queremos ser bondosos como Abraão. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
Olá, como você está hoje? Eu estou feliz por ver você de novo. Estamos estudando os eventos finais. Esse é o nosso estudo de número 7, de um total de 10. O tema da nossa série é o começo do fim. E o nosso tema de hoje é o último grande engano. Mas antes de estudar esse tema, eu quero convidar você para orar. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, como é bom ouvir da revelação da Tua Palavra. A gente quer aprender mais sobre Ti, sobre Teus planos e sobre Tua graça. Então fala conosco nesse dia. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós não queremos ser enganados pelo inimigo. Toma a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos nesse momento. Nos dê, Senhor, entendimento e sabedoria para ouvir a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E o texto diz o seguinte: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Estamos vivendo as cenas finais de uma guerra. O bem e o mal se degladiam desde o céu quando Lúcifer se rebelou, tornando-se em Satanás o adversário. O conflito tem se desenrolado e nas cenas finais desse mundo podemos ver os últimos capítulos dessa história. Do lado do inimigo, como em toda guerra, existe uma estratégia. A grande estratégia de Satanás implica em disfarçar, misturar e confundir. Basicamente é com esse tripé de opções que ele trabalha. Ele disfarça as intenções, ele mistura geralmente uma pitada de erro no meio da verdade e ele tenta confundir as pessoas. Durante muito tempo, o diabo tentou criar um espírito de descrença, de falta de fé, como uma estratégia contra o cristianismo. Mas agora, no fim do mundo, ele procura se aparecer com uma aparência religiosa. Por quê? Eu acredito que os eventos avassaladores que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer em nosso mundo, de alguma maneira vão empurrar mesmo pessoas que não creem em Deus a buscar uma resposta espiritual. Isso porque somente a fé tem uma resposta para todas as desgraças pelas quais nós estamos e ainda iremos passar. Portanto, acredito que os tempos difíceis que já começamos a viver vão levar o mundo, de uma maneira geral, a buscar a Deus. Por isso, Satanás volta suas armas para a tentativa de deturpar a imagem de Deus. O diabo, ele não precisa fazer você perder a fé na existência de um Deus. Basta para ele que você tenha uma imagem deturpada dele. O segundo mandamento, por exemplo, nos aconselha a não fazer imagem de escultura. Você já parou para pensar por quê? Veja, em qualquer imagem de escultura, você cria um Deus à sua imagem. Você molda a divindade da maneira como você quiser. Em outras palavras, você deturpa a Deus. É isso que o diabo deseja. Ele quer mostrar para você uma imagem deturpada e assim
nasce sua principal estratégia satânica nesse tempo que a gente está vivendo. É a intenção de Satanás se tornar o dirigente do mundo cristão. Para isso, ele procura trazer as suas deturpações da palavra e também das ordenanças de Deus com uma imagem de devoção e santidade, seja no agir ou no falar bonito, seja em fazer boas ações, supostamente em nome de Deus. Entenda, o mal não deixa de ser mal por ser apresentado de uma maneira boa. Uma comida estragada não se torna boa por causa de uma boa aparência. Na verdade, a Bíblia nos orienta a tomar muito cuidado com a aparência, porque é justamente aí que está a base do engano. Para manobrar o mundo cristão, o diabo não vai ser um cristão, mas ele vai se parecer com um cristão. Uma das estratégias para que ele pareça um cristão será promover o falso reavivamento. Ele vai fazer de tudo para mostrar que a bênção do Espírito Santo foi derramada sobre igrejas que professam ensinos ou testemunhos contrários àquilo que a Bíblia ensina. Como eu disse, aparência. Para corroborar esse faz de conta, ele vai se utilizar de manifestações sobrenaturais. Não é difícil para o diabo colocar uma doença em alguém, ou mesmo uma possessão demoníaca, para depois, em um suposto culto espiritualmente edificante, retirar a doença da pessoa ou o espírito imundo. Ele pode fazer isso. Só tem uma coisa que ele não pode fazer: dar vida. E por sinal, esse é um milagre que a gente quase não vê acontecer diante de muitas celebrações que são realizadas na frente das câmeras, em programas de TV supostamente religiosos, ou na frente dos olhos dos cultuantes em muitas religiões, onde supostamente há manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Se for preciso, o inimigo até mesmo envia seus anjos em forma humana, apenas para confundir e criar inimizades dentro da igreja, a fim de causar transtornos e enfraquecimento da fé. Cuidado com os milagres. Milagres por si mesmos não são provas cabais da ação do Espírito Santo. Quando no Egito, Moisés, orientado por Deus, jogou o seu cajado ao chão e esse veio a se tornar uma serpente, os mágicos do Egito repetiram e realizaram o mesmo milagre pelo poder de Satanás. O milagre alheio à palavra, ele não produz fé. Existem pessoas supostamente religiosas que dependem mais do êxtase que advém de ver um milagre acontecer do que da própria palavra de Deus. É a palavra que verdadeiramente produz fé. É por isso que no culto precisa haver um espaço central para a pregação da palavra. Precisa ter compreensão e estudo aprofundado. É aí que a fé é produzida. O diabo há de usar milagres para deturpar e enganar, e ou mesmo tirar o foco da palavra de Deus. Então, qual é a fonte de avaliação segura para que a gente não seja enganado? A Bíblia. É pela submissão plena à Bíblia que nós encontramos confirmação de que qualquer ação espiritual que seja vem de Deus ou não. Estou falando hoje para alguém que precisa de revelação sobrenatural ou milagre para crer?
Ou será que eu estou falando para alguém que colocou uma condição de cura especial para poder confiar que Deus existe? Veja, isso não é fé. Você exige de Deus uma confirmação visual ou uma experiência real para dizer que tem fé? Então isso deixou de ser fé. Nossa fé está baseada na palavra. O milagre apenas confirma a fé que nos foi estabelecida anteriormente através da pregação. Assim, podemos entender que o lugar onde a estratégia satânica é desmascarada é exatamente aonde as ideias, filosofias e princípios pregados à luz da palavra de Deus são comprovados. Satanás cria todo o cenário de aparência de sobrenaturalidade e de santidade para deturpar o que Deus disse e principalmente o que Deus estabeleceu em sua lei. É assim que ele age. As duas maiores deturpações e onde ele mais vai colocar o seu poder de persuasão para com os homens reside na mudança da lei de Deus, especialmente no que diz respeito ao sábado e no estado do homem na morte. No Éden, Satanás disse à mulher, quando estava querendo enganá-la, que é certo que ela não iria morrer, mesmo Deus deixando claro que se comesse do fruto, iria morrer. Ao longo da história, muito se foi criado com respeito ao estado do homem na morte, seja na teologia, seja na literatura ou seja na crendice popular. A ideia de que o homem entra no estágio superior de vida, ou mesmo que permanece em estado consciente após a morte, não é coerente com aquilo que a Bíblia ensina. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não têm consciência, não têm sentimento, não têm interferência no mundo dos vivos. Os mortos, como disse Jesus sobre Lázaro em João capítulo 11, estão dormindo. Satanás usará a aparência de entes que se foram, manifestados por seus anjos malignos, para enganar as pessoas com respeito àquilo que a Bíblia ensina. Assim, o teste que prova da onde vem o espírito que está por trás de qualquer ação religiosa ou espiritual é comparar racionalmente com a luz que vem da Bíblia. Satanás vai usar o seu poder e a sua aparente glória para tentar mostrar aos homens que a Bíblia foi mudada. A lei de Deus foi mudada. A fé foi mudada. E com isso, ele enganará a muitos. Chegamos agora ao ponto crucial. O último e maior engano de Satanás. Semana passada estudamos sobre o tempo de graça e vimos que chegará um momento em que a oportunidade de salvação ou o fechamento da porta da graça vai acontecer pouco tempo antes da volta de Jesus. E se você não viu, você pode, nesse mesmo canal, procurar o vídeo e assistir. Quando isso acontece, justos e ímpios têm os seus destinos selados, mas ainda resta algum tempo curto até a volta de Jesus. É exatamente nesse tempo que Satanás realiza o seu último grande engano. Portanto, como você pode ver, o último grande engano não tem como objetivo desviar os salvos, mas sim arregimentar os perdidos para que se voltem de maneira ainda mais irada contra os salvos. E que engano é esse? O texto que nós lemos hoje nos diz que Satanás, ele aparece, se preciso, em forma de anjo de luz.
O último grande engano será Satanás personificando a Cristo. Ele vai aparecer em nosso meio. Terá uma glória e aparência diferente de tudo que a gente conhece. Virá com palavras bonitas, com um ar de santidade. Vai fingir que responde às orações das pessoas. Vai curar. Vai realizar maravilhas. Apocalipse, capítulo 13, verso 13 e 14. Apocalipse 13, verso 13 e 14 diz: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Mas qual é a intenção disso tudo? Reforçar as mudanças da palavra já revelada de Deus. Deus não muda, a sua palavra não muda, mas o diabo, na imagem aparente de Jesus, vai vir para dizer que a santa lei de Deus mudou. É através da personificação de Cristo que ele engana os que rejeitaram receber a luz da palavra de Deus, ou mesmo se submeter a seus princípios, e os compromete na sua empreitada de atacar e perseguir os salvos. Quando Jesus aponta para esse cenário, ele descreve da maneira como está escrito em Mateus 24, 24. Mateus, capítulo 24, verso 24. E diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Eis o resumo de tudo: falsos cristos e profetas, porque vêm em aparência de cristão e de forma superficialmente espiritual. Realizarão grandes sinais e maravilhas, porque tais pessoas não têm sua fé baseada na palavra, mas sim nas maravilhas sobrenaturais a serem operadas diante dos seus olhos. E por fim, o texto diz que, se possível, enganaria os escolhidos. Por que se possível? Porque se a porta da graça já está fechada, não é mais possível enganá-los. Aquele que está firmado naquilo que a Bíblia ensina, ele não é enganado. Ainda não chegamos nesse tempo. Isso significa que hoje ainda podemos ser enganados e precisamos, mais do que tudo, de ouvir, estudar e conhecer a palavra de Deus. Como nenhum outro momento da história, precisamos saber dizer por que a gente crê naquilo que a gente crê. E precisamos estar preparados para testemunhar das razões da nossa fé. Enquanto a porta está aberta, não é tempo de nossas Bíblias e nossa visão espiritual permanecer fechada. Hoje é dia de ouvirmos e conhecermos a sua palavra. Uma última palavra de orientação para você. Deus permite que Satanás personifique a Cristo, mas não foi permitido a Satanás imitar a maneira como Cristo virá. A maneira como Cristo virá será com poder e grande glória. Todos os olhos o verão. Ele não vai pisar na terra. É sobre isso que nós vamos ver no próximo estudo, na semana que vem. Já o falso Cristo personificado, ele vai aparecer no meio das pessoas, ele vai andar no meio da sociedade, ele vai fazer sinais e maravilhas e, por fim, ele levará as pessoas ao engano sutil e deturpado dos ensinos da revelação divina e da lei de Deus. O homem é semelhante ao rádio, que, sendo cercado por uma enorme quantidade de programas, pode captar um dentre os muitos
excluindo os demais. Escolhe doar o bem ou o mal. Um pode achar coisas agradáveis e benéficas, enquanto que o outro pode encontrar somente coisas prejudiciais, bastando girar o botão onde ele consegue sintonizar a rádio. O homem, do mesmo modo, é cercado de muitas vozes, algumas das quais dizem a verdade e trazem luz. Conduz a alma até alturas maiores do que as que antes imaginara. Outras, porém, são más, magoam a alma, tapam os ouvidos a ponto de não perceber o caminho verdadeiro e perfeito de Deus. E é o homem, somente o homem, que pode determinar qual será a voz que ele deseja ouvir. Não seja enganado. Deus deixou revelado a estratégia do inimigo, porque o inimigo de Deus é um inimigo derrotado. Escolha hoje ouvir a palavra de Deus, conhecer por completo a sua lei, guardar tudo isso em seu coração e crer que mesmo que você não consiga ver sinais e maravilhas, Ele está atuando no meio de nós com poder e grande glória. Só nele nós podemos confiar. Eu quero, nesse dia, orar com você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Grande Deus, ouvimos Tua palavra. Agora, ouça nosso clamor. Queremos aprender a obedecer. Queremos estar aptos a testemunhar de nossa fé. Queremos estar vacinados contra as tentações do inimigo. Então, Senhor, não deixe a gente ser enganado. Nos dê fé através da Tua palavra. Nos dê a certeza de que mesmo quando não podemos ver, o Senhor está no controle da nossa vida. Protege o nosso lar dos ataques do inimigo e nos dê a certeza da Tua aprovação. Fica conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gostei de ver você aqui hoje. Volte semana que vem para nos vermos de novo. E semana que vem o nosso tema é a volta de Jesus. E que tema especial, hein? Eu espero você. Um abraço. Como é lindo ver pessoas que amamos a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer. É encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus.
estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele.